A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. É na luta que a vontade se apura e afirma. É da dor que nasce a sensibilidade. Leon Denis. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos revisitado alguns temas da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, conforme a tradução em língua portuguesa, do já citado Leon Denis. E dedicamos alguma atenção à última parte do livro, que trata das potências da alma, especialmente o tema da vontade, que, segundo o nosso autor, é a maior de todas as potências. Falamos um pouco sobre esse importante conceito da vontade e depois estabelecemos um pequeno diálogo, por exemplo, com a obra do psiquiatra italiano Roberto Assagioli, tecendo algumas considerações sobre a centralidade da vontade. Como diz o Assagioli, em plena sintonia com o pensamento de Leon Denis, na essência, no mundo íntimo da criatura humana, nós vamos encontrar um centro de pura consciência e de vontade. Leon Denis fala exatamente a mesma coisa, obviamente usando uma expressão ou outra que difere, mas a ideia é exatamente a mesma. Na parte profunda do ser humano, no eu profundo, no eu verdadeiro, nós encontramos a pura consciência. E essa potência da alma, que se chama vontade, que comanda todas as funções psicológicas e, na visão de Leon Denis, toda a dinâmica do processo da evolução do espírito, a lei dos destinos, os processos da vida. E vimos também com outro autor, discípulo do Assagioli, que é o Ferrucci, também italiano, o treinamento da vontade no nosso dia a dia, nas nossas experiências cotidianas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da dor, do sofrimento e a busca do homem pela felicidade. Porque na compreensão do pensamento espírita, e Leon Denis aprofunda isso no livro, a dor tem uma função evolutiva. Não é buscar a dor que vai resultar em sofrimento, não é entender que a dor é condição sem a qual não vai existir a evolução ou o progresso. Não é sobre isso. É a dor, aqui compreendida em sentido mais profundo, são os grandes enfrentamentos existenciais, os grandes temas que desafiam o ser humano, a morte, as dores de um modo geral, e como que nós lidamos com tudo isso. Leon Denis nos convida a desenvolver uma outra atitude diante da dor, diante do sofrimento. E algumas reflexões no campo da psicologia também nos convidam a compreender o processo da dor, do sofrimento, de uma forma construtiva. Mais uma vez repetindo, não é a atitude masoquista de querer dar sentido a uma dor que não é necessária, digamos assim. É tentar não escapar da dor quando ela surge. Portanto, uma nova atitude diante da dor. Não se propõe uma visão individualista da dor, a minha dor, e eu sou responsável por isso, e somente eu tenho que dar conta disso. Não, existem fatores contextuais, porque estamos num mundo que tem suas dinâmicas sociais, econômicas, sociopolíticas. Então tudo tem que ser considerado na compreensão do processo da dor, do sofrimento. Mas dentro de um recorte, nós vamos acompanhar Leon Denis nas suas reflexões sobre esse tema, dialogando com uma visão bem interessante, que é a da logoterapia, um sistema psicológico, psicoterapêutico, proposto pelo Dr. Viktor Emil Frankl. Na obra onde ele fala do sentido da vida,
uma das mais conhecidas, ele afirma assim: o homem está sempre orientado para algo que o transcende, seja um sentido a realizar, seja uma pessoa a encontrar. De uma maneira ou de outra, sua natureza o leva a se ultrapassar. A transcendência de si mesmo constitui, deste modo, a essência da existência humana. A vida humana não cessa de ter sentido sob nenhuma circunstância. Este infinito significado da vida compreende também o sofrimento e a agonia, as privações e a morte. Uma reflexão bastante importante, e vamos acompanhar o que nos fala Leon Denis sobre esse tema. Para Leon Denis, o sofrimento pode ser uma oportunidade de transformação, de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Não significa de forma alguma acreditar que o sofrimento seja uma condição necessária para esse crescimento. Mas uma vez que se instala em nossa vida o sofrimento inevitável, então Leon Denis nos convida a refletir quanto à possibilidade de descobrirmos nessa experiência uma oportunidade de crescimento. É dar um sentido à dor, ao sofrimento. Leon Denis está nos falando, portanto, daquelas situações que surgem nos caminhos da nossa vida e que podem, uma vez enfrentadas com equilíbrio, com maturidade, com algum grau de aceitação, representar então essa oportunidade de transformação e de crescimento, como nós já falamos. Vejamos o que nos fala o nosso Viktor Frankl através da logoterapia. Ele tem uma contribuição muito importante com livros, artigos, e nos permite articular esses conceitos: vontade, sentido, sofrimento, dentre tantos outros. Destaca-se uma de suas obras, aqui em língua portuguesa, que se chama Em Busca de Sentido. A parte que eu quero destacar, amigo ouvinte, começa com o título A Essência da Existência. Depois ele vai falar o sentido do amor e depois, nessa ordem, o sentido do sofrimento. Então vamos explicar isto. Nessa primeira sessão, A Essência da Existência, ele nos explica que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida. Porque quando isso não ocorre, ele entra naquilo que o Dr. Frankl chama de frustração existencial, que vai levar ao vazio existencial. Então ele prossegue dizendo: quando eu declaro isto, que o ser humano é essa criatura responsável e que precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, sua mente, como se ele fosse um sistema fechado. Esse é um conceito importante, amigo ouvinte. Segundo o Dr. Frankl, o ser humano é essa criatura que está no mundo, é responsável pelos seus atos, pelos seus sentimentos e precisa realizar o sentido potencial de sua vida. Mas quando ele diz isto, ele afirma que o sentido da vida não vai ser descoberto dentro da pessoa tão somente, num processo de autorrealização. Não é isso. No campo da sua mente. É na relação com o mundo e com as pessoas. Porque o ser humano não é um sistema fechado. Ao contrário, é um sistema aberto. Ele chama essa característica constitutiva do ser humano de autotranscendência da existência humana. Isto quer dizer o quê? O ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo. Esse é um princípio fundamental na logoterapia. O ser humano está sempre voltado para algo que está fora dele. Isso não significa deixar de se ver, de se olhar e de se conhecer. Não é isto. Mas para realizar o sentido
da sua vida, ele precisa olhar para além dele. Ele usa em outro texto uma analogia, que é a analogia do olho. O olho enxerga o que não é olho, ou seja, o que está para além dele. Da mesma forma, o ser humano foi criado ou existe para realizar o sentido potencial da vida na relação com o outro, na relação com o mundo. De que forma? Seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Ele prossegue. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, se dedicando a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana ela será e mais se realizará. Isso vai na contramão da busca atual do homem pela felicidade. Porque eu mereço ser feliz. Porque eu tenho que ser feliz. O Dr. Frankl entende que a felicidade não é uma meta. Portanto, a autorrealização, a busca exagerada pela autorrealização só vai levar o indivíduo a uma grande frustração. É quando eu esqueço de mim, não no sentido de me abandonar e não cuidar das minhas necessidades, dos meus padrões, não é isso. Mas o sentido maior eu vou encontrar para além de mim mesmo. Quanto mais a pessoa se esforçar no sentido da autorrealização, tanto mais deixará de existi-lo, como ele diz. Por isso, há um princípio importante, ele diz assim, a autorrealização é consequência da autotranscendência e não o contrário. Ou seja, é quando eu saio de mim, é quando eu me dedico a uma causa, a uma pessoa, a uma missão, a uma tarefa, quando eu desenvolvo essa qualidade autotranscendente, aí sim, como consequência não programada, não planejada, eu me sinto bem, eu posso experimentar a alegria. Mas quando a gente inverte, primeiro eu quero ser feliz, para depois pensar nos compromissos, na missão, na tarefa, no sentido. Normalmente isso não funciona. Eu penso que isto nos faz lembrar o sempre atual Fernando Pessoa, quando Alberto Caeiro, um de seus heterônimos, escreve: ai de ti e de todos que levam a vida a querer inventar a máquina de fazer felicidade. E aí o Dr. Frankl nos explica que há 3 caminhos, 3 formas, 3 maneiras de nós realizarmos o sentido. Primeiro, criando um trabalho ou praticando um ato, que é o que nós acabamos de explicar. Segundo, experimentando algo ou encontrando alguém. E em terceiro lugar, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. E aí que entra o ponto principal do diálogo com a proposta de Leon Denis, o sentido do sofrimento. A possibilidade de transformar um sofrimento inevitável numa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Ou na linguagem do Dr. Frankl, na logoterapia, a possibilidade de realização do sentido. É por esta razão que na seção do livro, logo em seguida, ele vai falar do sentido do amor. Porque quando ele fala experimentar algo ou encontrar alguém, ele se refere a essa maneira de encontrar um significado na vida, experimentando a bondade, a verdade, a beleza, experimentando a natureza, o conhecimento, ou ainda, como ele diz, experimentando o outro ser humano na sua originalidade própria, palavras dele. Mas a única forma, a única maneira de captar o outro ser humano no íntimo da sua personalidade é amando esse ser humano. É a qualidade autotranscendente mais importante que existe. E o Dr. Frankl vai refletir conosco, dizendo que o amor é a única maneira de captar o outro ser humano no seu íntimo, na sua condição mais profunda. Porque ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo, diz o Dr. Frankl. E Leon Denis também nos falou do amor como uma potência da alma. E o terceiro caminho
é pela nossa atitude em relação ao sofrimento inevitável. Ele diz assim: não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, diz ele, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, essa frase é emblemática do Dr. Frankl. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, ele vai dar o exemplo de uma doença incurável, somos desafiados a mudar a nós próprios. É muito importante, eu penso, esta reflexão. São aquelas situações que vamos encontrar em algum momento, ou que podemos encontrar em algum momento da nossa vida. Você criou um caminho e de repente um buraco se abre e você fica ali, não sabe como lidar, não tem pernas para pular para o outro lado. Como construir uma ponte ali e atravessar aquela cratera? São essas situações difíceis. Então o Dr. Frankl é muito claro em relação a isso. É claro que ele já refletia sobre essas questões antes das experiências do campo de concentração, mas eu penso que ali toda essa reflexão se aprofundou ainda mais, porque ele relata isso nesta obra e em praticamente todas as obras dele. Quando não conseguimos mudar uma situação, então podemos mudar a nós mesmos. Isso é um convite a uma atitude muito madura e desafiadora diante dos grandes temas existenciais do ser humano. Porque a primeira atitude nossa é querer mudar a situação, porque na caminhada evolutiva das espécies, o Homo sapiens adquiriu o poder, a habilidade cognitiva, comportamental, emocional, para tentar mudar a realidade, o mundo, a natureza. Mas há situações dentro das quais simplesmente não podemos mudar. Uma doença incurável, por exemplo. O que é possível mudar? A nós mesmos. Mas o primeiro impulso é querer mudar o externo. E quando não é possível? E ele vai citar um exemplo disso, fruto da experiência clínica dele. Ele fala de um clínico geral, era um médico, já com uma certa idade, que foi consultar o Dr. Frankl por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda da esposa, que falecera fazia 2 anos, a qual ele amara acima de tudo. E o Dr. Frankl então se pergunta, como poderei ajudá-lo? Que poderia lhe dizer? Eu me abstive de lhe dizer qualquer coisa. E ao invés, confrontei-o com a seguinte pergunta. Que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Aí o médico responde, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. E aí o Dr. Frankl retruca dizendo, veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento. E foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa honrar isso, sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. O médico não disse uma palavra, apertou a minha mão e calmamente deixou o meu consultório. Então o Dr. Frankl comenta, sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício, que teria sido, no caso, o sacrifício não escolhido do médico. O que o Dr. Frankl conseguiu, e ele comenta, foi mudar a atitude do médico frente ao destino inalterável, porque ele aplicou o princípio da logoterapia. Se eu não posso mudar a situação que se configurou inevitável no contexto da minha vida, o que me resta? Mudar a mim mesmo. Mudar a forma de pensar, ressignificar os acontecimentos. Porque a partir daquela ocasião, comenta o Dr. Frankl, ele, o médico viúvo, pelo menos podia ver um sentido no seu sofrimento. Poupar a esposa de sofrer a perda do marido.
porque isso para ela, na visão dele, do médico, seria algo insuportável. Por isso ele comenta que a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Ou seja, o que move o ser humano não é a busca do prazer, evitando a dor, ou a busca do poder, mas é a busca de um sentido. Esta é a razão por que o ser humano está pronto até mesmo a sofrer, sob a condição, é claro, de que o seu sofrimento tenha um sentido. Mas ele deixa muito claro, como ensina também Leon Denis, que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido, mas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que, naturalmente, o sofrimento seja inevitável. Porque se ele fosse inevitável, argumenta o Dr. Frankl, a coisa significativa a fazer seria eliminar a sua causa. Fosse essa causa psicológica, biológica ou social, econômica, política, sofrer sem necessidade é masoquismo, não é um ato heróico, na expressão do psiquiatra. E logo adiante, querido ouvinte, ele compartilha conosco aquilo que ele chamou de talvez a mais profunda experiência pela qual ele passou no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de 1 em 28. Ele conta que ocultou dentro da sua capa, assim que chegou ao campo de Auschwitz, o manuscrito do seu primeiro livro. E ele acreditou que ele perderia esse documento. Então ele teve que sofrer e superar a perda do filho espiritual, o livro. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim. Então ele se viu assim confrontado com a questão de se dentro dessas circunstâncias a sua vida carecia de qualquer sentido em última análise. Mas ele não sabia que a resposta a essa pergunta estava à sua espera e que pouco depois ela lhe seria dada. Então, assim que ele chegou à estação ferroviária de Auschwitz, ele teve que entregar a sua roupa e, em troca, ele herdou os trapos surrados de um recluso, de um prisioneiro, que acabara de morrer e, em lugar do grande número de páginas do seu manuscrito, ele encontrou no bolso da capa uma única página, que foi arrancada de um livro de orações, um livro hebraico, que continha a principal oração judaica, o Shema Israel. Então ele pergunta, como interpretar semelhante, aspas, coincidência, se não como um desafio no sentido de viver meus pensamentos, em vez de simplesmente colocá-los no papel. E em seguida ele conta que pouco depois me pareceu que eu morreria em futuro próximo. Dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros do campo. A pergunta deles era, será que vou sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem nenhum sentido. Mas a pergunta que atormentava a mente do Dr. Frankl era outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento? Toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, em última análise, não faz sentido sobreviver. Uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, qual? Escapar ou não escapar, em última análise, nem valeria a pena ser vivida. Veja aqui, amigo ouvinte, a reflexão profunda que o Dr. Frankl propõe. Encontrar um sentido para o sofrimento inevitável. Porque esse contexto difícil, doloroso, tem o potencial de nos ensinar, de nos revelar a essência das coisas. E como ele diz, tem o poder de nos levar a realizar o sentido da nossa vida. Portanto, amigo ouvinte, viver sempre vale a pena, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o enfrentamento. A grande questão é encontrar
O Sentido. Fica então aqui, amigo ouvinte, como um material de estudo, de reflexão, a obra admirável do Dr. Frankl, que pode ser lida em diálogo com a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Em Busca de Sentido é a obra do Dr. Frankl. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.